Essa noite eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos amados, vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 adiante, que nos diz assim o título da leitura: A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aqui diz o versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir as palavras de Deus, e estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simeão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra para se ensinar do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse Simeão: Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E então, respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas manda lançai a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que se rompia as redes. Então nós vemos nesta palavra que vos acabei de ler, falando a respeito do milagre que aconteceu na vida de Simão, Pedro e o seu irmão, que ali estava André. A Bíblia nos relata a respeito da história que quando Pedro estava ali pescando a noite inteira, mas nada havia pescado para levar, para tirar o seu sustento. Porque a Bíblia nos relata, irmão, que aqui também Pedro era pescadores. Pedro, ele sobrevivia mediante a pesca. E ser pescador, imagina aquele discípulo chamado Simeão passar a noite inteira pescando, com sono, cansado, e nada havia pescado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, Jesus entra no barco que estava Pedro, e Jesus começa a ensinar. E Jesus disse para os discípulos: Olha, afasta-te da terra. E começou a ensinar a multidão. E imediatamente o mestre olha para Simeão e disse: Olha, lançai a rede para o lado direito. E a Bíblia nos relata que quando Pedro ouviu isso e disse: Olha, mestre, eis que nós passamos a noite inteira, eis que estamos pescando, já está se iniciando o dia e não conseguimos pegar nada. Mas aqui Jesus sabia que naquele barco que se encontravam Simeão, Pedro e André, eram homens que estavam preocupados com que iriam voltar para sua casa. E Jesus sabia que Pedro ali estava preocupado com o que iria acontecer se ao retornar à sua casa e não pudesse ter nenhum peixe para vender, para adquirir o seu sustento. E por isso Jesus entra no barco aonde estava Simão Pedro. E Jesus disse: Olha, afastai da terra. O que quer dizer esta palavra? É que muitas das vezes, quando nós deixamos de lado as preocupações terrenas, quando nós deixamos de lado e entregamos algo nas mãos do Senhor e se afastamos da terra, nós nos aproximamos de Deus. E o que quer dizer esta palavra? Quem sabe você tem
estado como Pedro, Simeão, pescado a noite inteira e não tem colhido nada. E quem sabe você está aí pensando no seu coração, mas aonde está? O que está acontecendo comigo que nada dá certo? O que eu estou voltando e não tenho conseguido nada? Parece vem dias após dia e não consigo ver os cumprimentos das promessas de Deus na minha vida. Mas aqui Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, Jesus, sabendo da situação que se encontrava Simeão, preocupado, queria retornar à sua casa, mas não havia pescado nenhum peixe. E quantas das vezes alguém no meio da caminhada, no meio da caminhada da vida, ele pensa em desistir, porque ele tem lutado, mas não tem acontecido nada. Mas é no momento de desistência que o Senhor ele entra no barco. E aqui os discípulos, ele estava ali preocupado, porque já havia passado a noite inteira e não tinha pescado nenhum peixe para voltar, e voltaria para os seus lares sem nada encontrar. Mas Jesus disse para Simeão: olha, lança a rede ao lado do barco. E alguém começa a interrogar: mas mestre, eis que pescamos a noite inteira, não colhemos nada, eis que temos lutado muito, mas não tem acontecido nada, mas segundo a tua palavra o lançaremos. Então veja nesta palavra que os discípulos queriam desistir. Simeão estava como se lavando a rede, como dissesse assim: olha, uma noite voltaremos sem nada a colher. Mais uma vez estaremos voltando sem resolver nada, como se tivesse lutado sem nenhum objetivo, não tivesse conseguido nada. Mas a Bíblia diz que quando o mestre manda os discípulos lançar a rede, é porque Jesus, irmão, ele tem um momento certo de operar na nossa vida. É quando nós pensamos que não dá mais. É quando nós pensamos que não tem mais saída. É quando nós pensamos que não tem mais jeito para a situação. É quando nós pensamos que Deus não há mais saída para a nossa vida, que o Senhor se levanta para agir em prol das nossas vidas. E nessa noite, quem sabe você está aí do outro lado. Você, meu irmão, você, minha irmã, está pensando em desistir. Está pensando em desistir de lançar a rede. Mas nessa noite que você possa lançar a tua rede. Porque tenha certeza que se você lançar a rede debaixo da ordenança do Senhor, você irá ver o que irá acontecer na tua vida. Quem sabe nessa noite você pode ter lançado muita rede e nada tem acontecido. Mas se o Senhor está autorizando a você lançar a rede, é porque Ele tem algo para você nessa noite. É porque Ele sabe que as suas limitações, Ele sabe até onde Ele te pode provar. Ele sabe que você está pensando que para você não há mais jeito, que para você não há mais solução. Mas o Senhor está dizendo: afasta-te da terra. Ou seja, se conecta com Deus. Esqueça as coisas terrenas. Se afaste das preocupações que muitas das vezes nos impede de recebermos algo de Deus. É no momento que pensamos que não há mais saída. É no momento que estamos pensando que não há mais jeito, que não tem mais nada para nossas vidas, que o Senhor ele chega para agir nas nossas vidas. É no momento que pensamos que não tem como prosseguir adiante, que o Senhor diz: lançai a rede. Então nessa noite, irmão, lance a rede. Você que está pensando em como os discípulos ali estavam, lavando as redes, como dizendo: estamos indo para nossas casas sem nada, sem nenhum peixe pescar. Mas o Senhor sabia. E nessa noite, Deus está dizendo para você: lança a tua rede nessa noite, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Lança a tua rede e creia tão somente
que um milagre vai acontecer na tua vida. Se é uma porta, Ele vai abrir na tua vida. Se é um milagre, Ele vai operar na tua vida. Se é uma providência, Ele vai entrar com providência na tua vida. Mas tão somente lance a rede, porque é uma ordenança de Deus para você nessa noite, que você possa lançar a rede, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. As promessas do Senhor vão acontecer na tua vida, mas creia tão somente que o Senhor irá colocar a mão dele sobre a tua vida nessa noite. E que Deus continue, irmão, falando ao teu coração nesta noite. Que você possa meditar nesta palavra, livro de Lucas capítulo 5 e versículo 1 em diante. E versículo de primeiro até o versículo de número 5. Que você vai ver o que quer dizer esta palavra. Que os discípulos ali estavam preocupados. Os discípulos estavam ali perplexos, sem saber o que fazer. Mas o mestre sabia. Jesus sabe como está o teu coração aí do outro lado. Jesus sabe muito bem o que está aí dentro de você. Mas é no momento que você pensa em parar, que Ele manda você. Lança a rede, que você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida nessa noite. Que você possa tomar posse desta palavra e que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração nessa noite. E que você possa lançar a rede. E se você vai ver o que você vai colher muita abundância. Muitas coisas irão acontecer na tua vida. Mas se você crer nesta palavra, porque esta palavra, ela vem dele. É o Senhor que está falando comigo, está falando com você nessa noite. E que você possa lançar a tua rede nessa noite. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida nessa noite. Lance a rede, que a vitória vai chegar na tua vida. Que Deus continue abençoando a tua vida. E que você possa tomar posse da tua vitória nessa noite.